Olá amigos, estamos aqui de retorno com grata satisfação em mais um vídeo para o Raciocínios Espíritas. No dia de hoje, fazendo algumas considerações a respeito da questão número 372 de O Livro dos Espíritos. Ela está prevista no segundo livro, que fala do mundo espírito ou do mundo dos espíritos, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. Nessa questão, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: qual o objetivo da providência, criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas? A espiritualidade começa a responder assim: são os espíritos em punição, habitando corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Essa questão é extremamente interessante, porque quando Allan Kardec pergunta qual é o objetivo da providência, ele admite que Deus é todo amor, toda bondade e que deve haver algum objetivo dessa limitação intelectual, limitação de movimentos do corpo físico. Por que algumas pessoas têm um instrumento perfeito para as suas provas terrenas e outros têm um instrumento imperfeito, limitado? E para nós começarmos a desenvolver esse assunto, nós vamos recorrer ao livro O Céu e o Inferno. Na segunda parte, Allan Kardec nessa obra cita alguns exemplos, então ele inclui algumas comunicações mediúnicas de espíritos que tiveram a maior diversidade de experiências. E no capítulo que nós vamos trazer, o capítulo 8º, de Expiações Terrestres, narra-se a história de um jovem de 13 anos. A mensagem foi recebida na Sociedade Espírita de Paris em 1860, e esse jovem se identifica como Charles de Saint-Dié. E ele se caracteriza, se identifica com um espírito que passa por essa expiação num corpo de idiota, onde ele tem uma limitação intelectual para o desenvolvimento de suas atividades, as mais básicas, psicomotoras as mais básicas, falando também da expressão da fala, enfim. E o interessante é que nessa entrevista, o entrevistador faz diversas perguntas e esse espírito diz que consegue sentir o seu cativeiro, que ele tem plena consciência num estado de emancipação da alma, principalmente durante o sono, quando ele goza relativa liberdade, e ele vai dizer nessa mensagem e como ele anseia aquela liberdade quando ele precisa retornar a esse cativeiro no estado de vigília, Então, durante o sono, ele tem essa noção exata dos motivos pelos quais ele permanece jungido àquele corpo limitado, que mais parece um escafandro, em que ele tem limitações completas, um estado de mutismo, que mais se assemelha à letargia e catalepsia, e tem características muito próximas, a não ser que ele ainda tem algum tipo de movimento, Então ele diz que ele ouve, que ele sente, que ele percebe a vibração das pessoas, a reação que elas têm na presença dele, e que toda aquela conjuntura, pelo fato dele estar constrangido de não poder se expressar como a maioria de nós que somos perfeitos se expressa, causa nele muita angústia. E é interessante que ele corrobora exatamente essa resposta que a espiritualidade dá para Kardec. Pessoas que malbarataram os recursos dos organismos físicos perfeitos, que tiveram a oportunidade de terem existências pregressas e que agora vêm constrangidas num corpo mais limitado para poder ter essa experiência diferente, agora com uma limitação de recursos. E ele diz que era um espírito leviano, em existências pregressas. E essa história, que está aqui no livro O Céu e o Inferno, nos faz lembrar de outra história, de Antero de Oviedo, no livro Renúncia, pelo Espírito Emmanuel. Antero de Oviedo, primo de Madalena Villamil, mãe da protagonista da história, Alcione, que perpetra, junto com uma conviva da época, Susana Davenport, um crime contra Madalena Villamil. E ele desencarna em dolorosas circunstâncias, tem a oportunidade de retornar à Terra, aproveitando
a encarnação missionária de Alcione, que não precisava mais encarnar na Terra, mas o faz por amor, por devotamento e abnegação, por renúncia, e ele é constrangido a ter quase uma reencarnação compulsória, imediata, e precisa se utilizar não exatamente de um corpo idiota ou cretino, mas de um corpo com uma limitação física, né? E nós percebemos claramente na obra isso, o fato dele ter malbaratado um recurso de um organismo perfeito de outrora. Agora ele é constrangido a não vir mais com esse recurso perfeito e a ter esse tipo de experiência como uma prova e também para espiar. E aí Allan Kardec, nessa questão, continua perguntando a seguir: não é exato então dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Ou seja, nós estamos considerando aqui um espírito que ora está encarnado. Então esse espírito tem seu patrimônio intelectual e patrimônio moral. Ué, se temporariamente ele tem um organismo através do qual ele não consegue expressar as suas plenas faculdades, isso não faz perder essas faculdades. Essas faculdades permanecem ali adormecidas, sem poder serem desenvolvidas ou expressadas, mas ele continua com esse patrimônio. Então a pergunta de Kardec é bem inteligente nesse sentido. Então isso significa que essa prova não necessariamente impõe um obstáculo à evolução do espírito. Ou seja, esses órgãos não têm influência sobre essas faculdades. Essa é a pergunta de Kardec. Tem ou não tem? E a espiritualidade vai responder dizendo: jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. E essa resposta é extraordinária. Porque nós estamos acostumados e temos a plena consciência da ideia de que o espírito é soberano, de que é a vontade do espírito que prepondera sobre o corpo. Mas em que medida o corpo também influencia na vontade do espírito? Porque se nós ainda temos os nossos vícios, que são materiais, e por isso nós precisamos ter essa experiência igualmente material para nos burilarmos e nos livrarmos, né? Nos aperfeiçoarmos como espírito, em certo grau nós temos essa sensação da matéria, né? Temos essa ligação com o corpo material, e o corpo material também nos influencia. Interessante isso. E a espiritualidade vai continuar dizendo: eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, porém não dão as faculdades. Então observe, o corpo tem uma influência muito grande, muito relevante com respeito às faculdades, sobretudo intelectuais, mas elas não dão as faculdades. A faculdade é um patrimônio do espírito, mas o corpo é necessário para essa expressão e tem uma grande influência sobre elas. E aí está a diferença. E a espiritualidade dá um exemplo. Um bom músico com um mau instrumento não fará uma boa música, e isso não impedirá que seja um bom músico. Então é lógico que quando nós temos um instrumento afinado, seja pelo diapasão da razão, seja pelo diapasão do amor e da moralidade, nossa música será muito bonita. Mas um bom músico, ainda que tenha um instrumento imperfeito, consegue se desenvolver. E essa ideia, na obra O Céu e o Inferno, é trazida também à baila. Mais na frente, né, na discussão com respeito à comunicação recebida pelo Espírito, vai se discutir a respeito disso. Essa prova não é estéril, porque o Espírito não fica estacionário na sua prisão de carne. Os seus olhos embrutecidos veem. Esse cérebro deprimido concebe, mas nada se pode traduzir, nem pela palavra, nem pelo olhar, e salvo o movimento, estão moralmente no estado dos letárgicos e dos catalépticos, que veem e ouvem o que se passa ao seu redor, sem poder exprimi-lo. Então, ao contrário do que nós possamos depreender, essa existência não é estéril. Não é uma expiação que tem por objetivo limitar todos os movimentos e promover a estagnação do espírito. O espírito continua tendo as suas influências, manifestações e continua interagindo com o mundo material. É lógico que
em circunstâncias bastante atávicas, bastante limitadas, e ele tem uma série de impedimentos, mas isso não o para. Espiritualmente ele continua evoluindo e mais, pode aproveitar a oportunidade para progredir ainda mais. E Allan Kardec, ainda nessa questão, que é uma questão riquíssima, faz um comentário. Ele diz assim: é necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral suplanta o obstáculo que lhe impõe a matéria. Mas existem casos em que a matéria oferece uma resistência tal que as manifestações são obstadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. Essa diferença é interessante que a gente reflita. Quando Allan Kardec fala de um estado normal, ele está falando num estado em que o patrimônio intelectual do indivíduo está livre de transtornos psiquiátricos, de limitações mentais, de debilidades mentais. E o sistema neuronal, o sistema mental do indivíduo está pleno, está em atividade, está viril, está ativo. Ele apenas tem uma limitação física. Então ele não tem uma limitação mental. Ele tem apenas uma limitação física. Seja o indivíduo que é tetraplégico, que não consegue falar, mas mentalmente ele tem atividade. Veja um exemplo, um físico extraordinário, Steve Hawking, que continua fazendo palestras, todo aquele recurso tecnológico que funcionam como transdutores para que nós possamos entendê-lo, né, que possam fazer a transformação do pensamento dele em voz audível para nós. Mas ele continua pleno em suas capacidades intelectuais. Só que existe o estado patológico, que não pode deixar de ser concebido aqui, em que o ser passa por transtornos psiquiátricos, transtornos mentais, tem idiotia e loucura. Então esse patrimônio intelectual não está indene dessas atribulações, né? Então, no caso, o corpo físico, nesse último caso, no estado patológico, tem muita influência sobre a expressão que o espírito vai ter naquela encarnação. E aí Allan Kardec continua dizendo assim: são casos patológicos, estes últimos, e, nesse estado, a alma não gozando de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Isso é verdade. Quando um indivíduo tem essa argumentação e defesa de que passa por manifestações e transtornos mentais, ele não responde mais por si. O seu livre-arbítrio e a sua liberdade foi coartada, porque ele não está em plena capacidade de decidir pelos seus atos. Ele tem uma forte influência do corpo físico que ora habita. Então isso é interessante. E aí, para falar de liberdade, nós temos que recorrer ao livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. E quando Allan Kardec vai trazer o item da lei de liberdade, na questão 846, ele faz uma pergunta que complementa essa, que é assim: o organismo não exerce influência sobre os atos da vida? Se ele exerce influência, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? Olha, então o que ele está querendo dizer? Se eu estou num corpo que me constrange, que oferece uma imposição, uma oposição, uma resistência ao desenvolvimento das minhas capacidades, eu não tenho pleno livre-arbítrio. Eu estou com meu livre-arbítrio coartado. E a espiritualidade vai responder, corroborando essa questão 372, dizendo: o espírito certamente é influenciado pela matéria que o pode entravar em suas manifestações. Caso patológico da idiotia e da loucura. Eis porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais que a Terra, as faculdades se desdobram com mais liberdade. Mas o instrumento não dá a faculdade. De resto, é preciso distinguir aqui as faculdades morais
das intelectuais. Se um homem tem um instinto de homicida, é seguramente seu espírito que tem e o transmite, mas não seus órgãos. Aquele que anula seu pensamento para não se ocupar senão com a matéria, torna-se semelhante ao bruto, e pior ainda, ele nem sonha mais em se precaver contra o mal, e é nisso que é culpado, visto que age assim por sua vontade. Então observe que como as respostas se complementam. Quando um ser está constrangido a expiar num corpo que lhe constrange, num corpo que lhe entrava suas manifestações como espírito, ele realmente está coartado em sua liberdade e não tem pleno livre-arbítrio. E o que vai definir o grau de aproveitamento dessa sua existência é a sua intenção e a sua vontade. Porque observe, o patrimônio moral que ele possui é do espírito, e mesmo que o corpo ofereça essa oposição, o espírito continua mais ou menos soberano. É lógico que o espírito nesses casos não tem pleno livre-arbítrio, mas a vontade prepondera. Isso significa que não é o corpo que vai fazê-lo ser aquilo que ele não é, como um homicida ou outro traço negativo de um caráter duvidoso. Então o que nós estamos querendo dizer é que um espírito que comete determinado ato o faz segundo a sua vontade. É lógico que existem as ressalvas para os transtornos mentais, para esse estado patológico. E a própria lei humana, ela reconhece isso, que pelo fato do ser não estar pleno de suas capacidades intelectuais, físicas, mentais, e o corpo também oferece essa influência com respeito à sua expressão, inclusive moral, ele pode inclusive ser inocentado de um crime, se assim ocorrer. Mas para Deus, para a verdadeira justiça, para a verdade, a vontade, e a vontade pode ser expressa em qualquer circunstância, é o que vai valer. E é o que para a lei divina irá ser levado em consideração para absolvê-lo ou condená-lo, utilizando uma ideia da justiça humana. E aí, amigos, para concluir, eu peço licença para ler uma mensagem constante. Na Revista Espírita de março de 1867, a Revista Espírita tem um arcabouço informativo de forte adesão doutrinária, um patrimônio belíssimo que precisa ser estudado por todos nós. E nessa revista tem um texto de Allan Kardec sobre influência do organismo físico e faculdades do espírito. E é muito interessante, e eu peço licença para ler esse trecho. Ele diz assim: estando na natureza todas as faculdades e aptidões, o cérebro encerra os órgãos, ou pelo menos o germe dos órgãos necessários à manifestação de todos os pensamentos. A atividade do pensamento do espírito sobre um ponto determinado impele ao desenvolvimento da fibra, ou se quiser, do órgão correspondente. Se uma faculdade não existir no espírito, ou se existindo, deve ficar em estado latente, o órgão correspondente, estando inativo, não se desenvolve, ou se atrofia. Se o órgão for atrofiado congenitamente, não podendo manifestar-se a faculdade, o espírito parece dele privado, embora de fato possua, desde que lhe é inerente. Enfim, se o órgão primitivamente, em seu estado normal, se deteriora no curso da vida, a faculdade de brilhante que era, vai perdendo a cor, depois se apaga, mas não se destrói. É apenas um véu que a obscurece. Veja como todos esses discursos são perfeitos e se encadeiam. Se o espírito hoje passa por uma prova expiatória, de habitar um corpo de idiota e cretino, todo o seu patrimônio intelectual e moral continua vivo. Ele não o perde jamais, porque espírito algum retrograda. Podemos estagnar,
mas a lei de progresso é inexorável. A evolução. Estamos fadados à evolução e o progresso. E, mesmo nessas circunstâncias expiatórias, não é infértil. Nós podemos aproveitar todos os tipos de encarnações para evoluir. Basta vontade, basta querermos. É lógico que existem circunstâncias mais ou menos penosas, mais ou menos desafiadoras, mas a lei é de amor. E se hoje, temporariamente, estamos constrangidos em nossas capacidades físicas, mentais ou intelectuais de nos desenvolvermos, numa existência próxima, nós teremos todo esse patrimônio de volta para progredir. Muita paz a todos, espero que tenham gostado.